Bom dia, turma do quinto ano. Vou apresentar aqui o nosso projeto que vai ter início dia 19, segunda-feira, em comemoração ao Dia do Livro. Projeto Pedagógico, Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. O projeto tem como tema a Janela do Saber. A justificativa do nosso projeto a leitura é uma importante ferramenta de aprendizagem, não apenas para aprimorar os conhecimentos, mas principalmente para fomentar a construção de valores morais e éticos. Ler, além de ser prazeroso, possibilita a ampliação do vocabulário e o desenvolvimento oral e aguça a imaginação. Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita de histórias é papel da escola, da família e da sociedade em geral. Os alunos precisam de estímulos constantes para se tornarem leitores, autores de qualidade. Assim, faz-se importante colocá-los em contato com livros, audiolivros e histórias diversas, a fim de fomentar o desenvolvimento literário desde a infância. O projeto traz algumas habilidades a serem desenvolvidas durante a realização do mesmo. Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, recontagem de histórias, poemas e outros textos versificados, letras de canções, quadrinho, cordel, poemas visuais, tiras e histórias em quadrinho, dentre outros gêneros do campo artístico literário, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. Segunda habilidade: ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, e mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos populares, de fadas, acumulativos de assombração e entre outros, e crônicas. Terceira habilidade: recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. Quarta habilidade: ler e compreender com certa autonomia textos literários de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. Quinta habilidade: selecionar livros de biblioteca e ou de cantinhos de leitura da sala de aula ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião após a leitura. O cronograma de atividade do nosso projeto terá início de 19 a 23 de abril. Terça-feira, dia 20/4, recontando história. O aluno irá escolher um livro, fazer a leitura e a seguir recontará a história lida através de um resumo ilustrado. Terça-feira, o aluno da sala de aula presencial escolherá um livro, onde fará a leitura do mesmo e, em seguida, procurar fazer uma recontagem da história no caderno de forma ilustrada e colorida. A mesma atividade será desenvolvida pelo aluno da aula remota. Em casa, ele irá escolher um livro, fará a leitura e a reescrita da história, né? E vai recontar aquela história de forma ilustrada e colorida. Ele fará a atividade, tirar uma foto e postar no nosso grupo, realizando a atividade terça-feira. Dia 21, quarta-feira, aluno escritor. O aluno escolherá um tema e produzirá um texto. Pode ser um poema, um cordel, uma história em quadrinho. O texto deve ser ilustrado e colorido. Ele vai escolher um tema para a sua produção textual. Pode ser uma história em quadrinho, ele vai escrever uma história em quadrinho. Pode ser um poema, pode ser até um poema visual ou uma narrativa normal, né? Então, ele escolhe o seu tema para a produção do seu texto. E o aluno da plataforma fará a mesma atividade e deve, né, fazer a postagem da realização da mesma. Quinta-feira, de 22/4, confecção de um mini livro de história.
O aluno irá confeccionar um mini-livro com a orientação do professor e, em seguida, irá escrever e ilustrar seu livro. Nós vamos confeccionar um livro, uma capinha de EVA ou papel cartão, e o livro contará daquelas folhinhas em branco, papel A4, e dentro o aluno vai escolher um tema para fazer o seu mini-livro. Ele pode fazer o mini-livro de receitas, né? No seu mini-livro ele escreverá as receitas, algumas receitas. Ele pode escrever no seu mini-livro, fazer história em quadrinho. Também no seu mini-livro ele pode fazer um livro de poemas, né? Fazer poemas, contanto que ele escreva aquele mini-livro. As páginas que contém no mini-livro, ele vai escrever o tema escolhido, a história, o poema ou receita. Pode ser, ou uma história mesmo normal, contanto ele escreva o seu mini-livro e procure ilustrá-lo. Sexta-feira, dia 23/4, culminância do projeto. A culminância será feita através de apresentação das atividades realizadas pelos alunos e a declamação do cordel, a importância do livro. Os alunos presencial irão declamar o poema o cordel na sala de aula, e quem está em casa fará a declamação do poema. Alguém vai gravar o vídeo dele fazendo a declamação do poema, a importância do livro, e vai postar no nosso grupo, certo? Esse é o nosso projeto em comemoração ao Dia do Livro, que será realizado de 19 a 23 de abril, certo? Até lá, espero que todos participem das atividades relacionadas a esse projeto. Bom dia.